Boa tarde para vocês que estão começando conosco. Mais uma quarta-feira, tarde, começando aqui no nosso programa Viver Melhor na Rádio X40. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá aqui conectando, deixa eu entrar na página, entrar aqui no nosso vídeo, ver quem é que vai chegando conosco aqui no nosso programa Viver Melhor. Hoje o nosso programa já está em ritmo de ano novo, nós já estamos começando a falar sobre todas as energias que nos esperam para o ano de 2021, um ano tão esperado depois desse 2020 que a gente está vivendo e está querendo que passe logo, né? Que energias são essas para 2021 e o que nos aguarda? Vamos lá, conectando aqui o nosso vídeo, a nossa live aqui. Vamos ver quem é que vai entrando aqui comigo. Hoje eu vou ensinar trazer para vocês algumas dicas, ensinar como é que a gente vai poder usar as energias da fitoenergia, as energias das ervas, desse reino vegetal. Então aqui deixei separadinho algumas ervinhas frescas para a gente usar, algumas folhinhas secas que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho do meu arsenal energético do mundo do reino vegetal. Vai ser a nossa conversa de hoje. Aqui tudo certinho, vamos lá então. Vamos começar falando das energias que vêm aí para 2021. Vamos falar desse ano, essa entrada de ano. Olha a Silvia entrando aqui, seja bem-vinda, Silvia. Boa tarde. Então, falando de 2021. 2021 vai ser um ano 5. Então, pela numerologia, a gente calcula a energia do ano, a energia que prevalece no ano, um ano 5. Um ano 5 é sempre um ano de movimento, um ano que traz energias movimentadoras, né? O que é bem interessante depois da saída de um ano 4. 2020 é um ano 4. A energia 4 sempre é uma energia de muito trabalho, do fazer, da constância, da disciplina, né? Então a gente está deixando um ano de trabalho pesado para entrar no ano 5, 2021, que é de movimento. Olha, a Marta entrou! Oi, saudade, Marta! Lindona, amigona. Vamos lá, eu não posso me perder, eu começo a ler aqui os oizinhos. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Características principais. Antes de falar de fitoenergia, a gente precisa entender qual é a energia do ano, para entender então o que eu estou precisando para entrar com o pé direito neste 2021. Então, quais são as principais energias harmonizadas, positivas que nos aguardam em 2021? Primeiro, número 5, é a energia do movimento. Então, as energias movimentadoras, é energia de mudança, é energia de alegria, vai ser um ano muito propício para flexibilizar, para mudar, para se adaptar. Tudo aquilo que a gente não conseguiu movimentar em 2020, nós teremos uma força para fazer em 2021. Tudo isso vai trazer movimento, uma energia facilitadora. Então, para quem tem aí projetos parados, engavetados, coisas que precisaram estacionar em 2020, 2021 vem com uma energia movimentadora muito grande. Vai ser um ano muito legal para quem quer conhecer novas pessoas, quem quer fazer novas amizades, né? Quem precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então vai ser um ano que vai nos ajudar bastante energeticamente falando para dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Então essa é uma característica também de 2021. Possivelmente as nossas vidas ali ficarão entre várias situações que vão nos exigir flexibilidade, muita adaptação, a gente tendo que se adaptar a ter várias tarefas e responsabilidades ao mesmo tempo, né?
A impressão que vai dar muitas vezes é que o universo está tentando compensar o isolamento de 2020 e vem aí com uma necessidade muito grande da nossa adaptação frente a tudo que precisará ser mudado e tudo o que será efetivamente mudado e alterado, porque 2021 traz essa energia de movimento, portanto, de mudanças, de adaptações, de aspectos da nossa vida que precisarão ser reavaliados e revistos para que haja, evidentemente, a mudança. E para a gente que no nosso programa fala bastante sobre evolução, sobre consciência, sobre esse processo de despertar, nós entendemos que não há evolução sem mudança. Não há processo de crescimento interior, de fortalecimento, se não houver flexibilidade, adaptação e novos rumos, novos caminhos. 2021 vem trazendo para a gente um panorama desse tipo. Aprender a olhar novos caminhos e aprender a trilhar por novos caminhos. Então aqui a gente tem um apanhado, né, de 2021, de energeticamente falando, aspectos gerais, né? Para que a gente tenha todo esse processo de mudança e de olhar e de posicionamento, é claro que surge em nós um sentimento de impulsividade muito grande. Então, para mudar é preciso agir, é preciso fazer. Então, pode ser que energeticamente nos sintamos assim mais estimulados a realizar. E vamos ter que aprender aí se a gente sabe identificar se estamos controlando bem os nossos impulsos ou não, para não agir no rompante, na impulsividade. Às vezes a pessoa que já tem uma inclinação para ser mais impulsiva pode ficar ainda mais impulsiva. E aí a gente entra nos alertas, né? Então, quais são os desafios desse ano 5? A gente entende que são energias maravilhosas de mudança, de movimento, que provocam a evolução. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente também pode aí, num determinado momento, né, se sentir muito desafiada com essas energias. Por quê? Porque vai exigir de nós muita constância, perseverança, disciplina, né? Porque como é um ano de movimento, é muito comum que a gente possa passar um 2021 assim, iniciando várias coisas, iniciando projetos, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e acaba que não, parece que a gente desiste muito fácil. Então tome muito cuidado para aquilo que realmente precisa ser feito, ter um pouco mais de paciência, de disciplina, de perseverança em 2021. Porque vai ser um ano de movimento, então a tendência é a gente querer se movimentar. E aí a gente perde o foco, perde a concentração, a gente sai do eixo, do caminho que a gente tinha planejado. Então pode ser um desafio. Quem aí tem um pouquinho mais de inclinação a se movimentar vai encontrar ainda mais esse desafio, né? Então a disciplina vai ser muito importante para nós em 2021, para que a gente possa movimentar o que é necessário, mas sem se perder no caminho, sem perder o rumo, né? Também vai ser um ano, como é um ano de muitas mudanças, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade de realizar análises ou de se aprofundar muito nas questões. Então a energia 5, ela é uma energia mais superficial, né? Esse elemento ar, o elemento que rege este ano 5 é o elemento eólico, é o ar, porque é o movimento, é tudo aquilo que se move, que se movimenta, né? Então essa energia, este elemento de movimento traz para a nossa vida essa necessidade de fazer várias coisas e de não se aprofundar em nada.
Então, avalie muito bem quais são os seus projetos, as suas necessidades, aquilo que você precisa desenvolver em 2021, para que você crie uma disciplina e uma constância para não perder o foco, para que você consiga efetivamente aprofundar naquele projeto, naquele caminho, para atingir os seus objetivos, aproveitando a energia do movimento e da flexibilidade para impulsionar as ações, para impulsionar o seu trabalho, para impulsionar o contato com as pessoas, os relacionamentos na sua equipe de trabalho, os relacionamentos dentro da sua família, enfim. Aproveite tudo de positivo que o ano 5 traz, sem se perder do foco, né? Sem sair do seu caminho. Como é um ano muito superficial, porque é muito movimentador, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de se aprofundar nas coisas. Cuide bastante com as terminativas, né? Eu gosto sempre de falar assim, às vezes a gente fica tão preocupado em ter iniciativa que a gente vai tendo uma iniciativa atrás da outra. E o ano 5 ele é muito bom para a gente ter iniciativa, porque ele já traz a energia do movimento, que às vezes é o mais difícil na nossa vida, né? É sair da zona de conforto para se movimentar. Essa energia vai estar ativa no ano que vem. Então, para todo mundo que está querendo sair da sua zona de conforto, que já percebeu que eu preciso fazer alguma coisa, vai ter uma energiazinha extra em 2021 para isso. Vai sentir um impulso que o universo vai dar, ajudando a gente a sair desta zona de conforto. Por outro lado, eu posso começar a ter muita iniciativa, eu realmente saio da minha zona de conforto, mas começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é também a energia da flexibilidade, da adaptação desse ano. E quando vem trazendo aí esse impulso, esta iniciativa, a gente entra numa energia de iniciar muitas coisas e não concluir nada. Aí a gente volta lá para aquele aspecto da disciplina, do foco, para que a gente se mantenha no nosso caminho em direção aos nossos objetivos e não se perca mais dele, né? Então esses podem ser alguns desafios a serem enfrentados nesse ano de 2021 por conta desta energia que vem aí desse elemento eólico movimentador, né? Um ano 5 sempre vai trazer oportunidades de mudanças. É claro que para quem já está querendo mudar alguma coisa na sua vida, vai ser um ano maravilhoso e a possibilidade de você conseguir efetivamente mudar vai ser muito grande, né? A energia do universo vai propiciar isso a partir deste ano de 2021. O que é mais importante agora que a gente conheceu, né? Conhecemos essas energias, conhecemos esse número 5, essas características que vêm aí para o ano de 2021. O que é importante agora para nós, pessoalmente? É identificar onde nós estamos. Então, dentro dessa energia toda de movimento, de flexibilidade, de sair da zona do conforto, de tomar iniciativa, de se relacionar com pessoas, de se abrir para conhecer novas pessoas, dessa energia de alegria, de se adaptar bem a novos contextos, às novas situações. Onde é que eu estou posicionado nesta abertura? Será que eu estou vivendo mais nestas qualidades, nas harmonias desta regência 5? Ou será que eu ainda estou, porque a gente está terminando o ano de 2020, então eu ainda estou na energia 4, entretanto a gente já está recebendo influxos
do ano 5, né, que vai entrar logo logo. E quando a gente vai estudar, então, né, e considerar o ano astrologicamente falando, não é nem no dia 1º de janeiro que a gente entra efetivamente no ano, mas ali no mês de março. Mas de qualquer forma, a gente já está recebendo essas energias, porque a Terra já está se movimentando e tudo isso vai já sendo trazido para a nossa vida. Então a gente já consegue identificar hoje onde é que a gente está. Eu estou vivendo mais na harmonia ou eu já estou vivendo os desafios, né? Aqueles desafios. Será que eu estou sendo disciplinada? Será que eu tenho disciplina para levar avante os meus projetos, para realizar os meus objetivos? Será que eu sou uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante naquilo que eu busco, naquilo que eu quero? Como é que está a minha concentração, o meu foco para fazer o que precisa ser feito, né? Agora no final de ano, então, que a gente fica naquela pressão de ter que fazer coisas e realizar, e agora uma nova onda aí desse contexto que a gente está vivendo na nossa saúde pública, e a gente fica meio perdido. Será que eu tô perdida ou eu tô conseguindo manter o meu equilíbrio, o foco naquilo que verdadeiramente é importante na minha vida, né? Será que eu tô conseguindo iniciar e concluir as minhas tarefas? Então são perguntas para nós nos fazermos hoje. E eu gosto sempre de dar a dica, né? Escrever no caderninho, escrever mesmo, né? Então, com tudo isso que a gente falou, das características positivas, das harmonias e dos desafios, o que eu tenho? E eu vou fazendo um checkzinho, né? Eu acho que eu tô mais flexível, eu preciso ter mais disciplina, e ali a gente vai encontrar quais são as necessidades de harmonia. Por que isso é importante? Porque a gente vai começar a falar da fitoenergia. E falando da energia das ervas, eu trouxe aqui 10 ervas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre elas, né? E para que a gente possa saber como essas 10 ervas vão poder nos ajudar para a entrada desse novo ano, com mais harmonia, mais leve, limpinha das energias pesadas, densas que a gente vem carregando ao longo de 2020 e às vezes ao longo de uma vida inteira, né? Porque o ano de 2021, nessa energia 5 de movimento, também traz para a gente uma possibilidade, uma energia muito boa para movimentos mentais. Pensar de forma diferente, compreender o mundo de uma forma diferente, mais ampla, né? Então, ter o nosso campo mental mais ampliado, tudo isso a gente vai ter de benefícios, e entendendo como a energia das ervas funcionam e entram em contato conosco, nos ajudam a voltar ao equilíbrio, voltar à harmonia ou se manter em equilíbrio e harmonia nessa mudança de vibração. Porque a gente sai de uma vibração 4 que é conservadora, é trabalhosa, né? É disciplinada, para uma vibração 5 que é praticamente o oposto. É movimentadora, é superficial, é flexível, é de adaptação, né? Então, são energias muito diferentes. E tem pessoas mais sensíveis que sentem um baque, sentem essa mudança energética. Então a fitoenergética também vai poder trazer para a gente este alívio, essa transição de um campo energético para outro de forma mais harmônica, mais gentil, né? Eu gosto muito dessa palavra gentil. O Dr. Bach, dos florais de Bach, que usa muito este termo, né? Voltar à harmonia, ir se melhorando constantemente de forma gentil.
gentil, e as ervas trazem isso na nossa vida, essa característica de nos harmonizar, nos limpar, e limpar até de coisas pesadas, de energias negativas, que vêm de magias negativas densas, e as ervas fazem esse trabalho de limpeza e pode ser feito de uma maneira gentil, sem aquelas catarse, né? A gente passar por aqueles momentos de sofrimentos mais profundos para se dar conta das coisas. Enfim, esse é o nosso contexto. Então vamos para nossas ervas, porque eu quero que dê tempo da gente falar de todas as 10 ervas que eu trouxe aqui. Eu trouxe algumas, eu peguei aqui do meu canteiro, então quebra-demanda, trouxe verdinha, a maioria que eu tenho aqui são secas, e você vai escolher aí como vai trabalhar, se com ervas secas, onde a gente pode encontrar no supermercado, nas farmácias de manipulação, nas lojas que vendem ervas, né? Ou se a gente tira do nosso jardim a erva fresquinha, né, verdinha, a gente vai poder usar os dois tipos, tá? Das duas formas. Vamos lá então. Quem tiver aí anotando, quem estiver com a caneta aí na mão, vai ficar mais fácil, já vai poder anotar. Eu trouxe 10 ervas diferentes para a gente falar. Eu vou falar das primeiras 5 ervas, que são ervas que a gente chama ervas de limpeza. Ervas de limpeza, ervas de descarrego, ervas de purificação. São aquelas ervas que a gente vai usar, e conforme... Eu gosto muito desse livrinho, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? Esse livro aqui do Adriano Camargo, Rituais com Ervas. Ele é um livro, para mim, é uma referência dentro da fitoenergética. Ele vai vir com muitas informações aí. Ele usa uma classificação que ele classifica as ervas em ervas quentes, que são essas de limpeza profunda, e ervas mornas, que são as ervas de fortalecimento, né? Mornas ou frias. Eu vou usar aqui as ervas mornas, que são as ervas de fortalecimento, de cura, de energização, né? São ervas que vêm harmonizar aspectos específicos. Eu vou começar falando das 5 ervas quentes, ou das 5 ervas de limpeza, aquela que vai proporcionar uma limpeza profunda nos nossos corpos. Então, dei até um tempinho aí para quem queria pegar a caneta para anotar, né? Quais são essas 5 ervas? Aroeira, guiné, para-raio, que aqui no sul a gente conhece também por cinamomo, né? Quebra-demanda e eucalipto. 5 ervas para nós aqui, bem fácil de achar, de encontrar, todo mundo conhece, né? Aroeira, guiné, o cinamomo, que é o mesmo para-raio, quebra-demanda e eucalipto. Então aqui nessas 5 ervas a gente vai usar para fazer banho ou defumação, que já eu vou dizer como a gente prepara. O que eu quero falar sobre essas 5 ervas, trazer o entendimento de para que elas servem e o que elas estão fazendo. Por que eu escolhi a aroeira? Por que eu escolhi o guiné? Por que eu escolhi o eucalipto, quebra-demanda, né? Por que eu trouxe essas ervas? Vou começar falando da aroeira. A aroeira, eu tenho ela aqui, a folhinha, sequinha. Ela ficou enroladinha aqui. A aroeira, ela vai ser muito boa para trabalhar na questão de consumir o negativo. É uma erva que tem uma energia ígnea. E olha que interessante, a energia ígnea, a energia do fogo, né? Eu estou num ano eólico, que é um ano ar. Então imagina quando eu uso uma erva ígnea consumidora, consumindo negativo, sendo abastecido por uma energia eólica do ano, né?
Então eu tenho aí um poder amplificado da aroeira nas nossas vidas. E o que poder é esse? De consumir tudo que é negativo. Consumir miasmas, consumir ideoplastias negativas, consumir condensações energéticas que vão se acumulando no nosso corpo e nos nossos ambientes, nas nossas casas, né? Nos locais onde a gente convive. Então, uma energia de purificação muito grande. Não é à toa que a aroeira é usado, né? Eu não tenho aqui o galinho fresco, né? Essa aqui não é aroeira, né? Mas vamos supor que eu pegue um chumaço, né? Um galho, vários galhos de aroeira. Eu posso usar essa aroeira purinha, como ela está assim, in natura, verdinha, recém-colhida, pedindo licença para a natureza. E eu posso passar pelo meu corpo, eu posso passar pela minha casa. Então, passar, né, pelas paredes mesmo, fazendo aqui, né, como bater folha. Então, eu posso ir passando e eu vou retirando com isso todas as condensações energéticas negativas que estão ali incrustadas naqueles ambientes, naquelas paredes, naqueles móveis, né? Então, é uma energia extremamente poderosa. O único cuidado é se você tem, de repente, alguma alergia à aroeira. E lembre que a gente tem aroeiras de tipos diferentes. Tem as aroeiras que elas não são alérgicas ou não tem aquele fator, né, de coceira, de comichão. Então, cuidado ao usar a aroeira e o alerta e a atenção, né? Sempre importante. Vamos falar do eucalipto. Eu trouxe aí aqui o eucalipto sequinho, né? Então a folhinha, eu tenho aquele eucalipto que é compridinho. Então o eucalipto, ele é cheiroso, mesmo sequinho, ele fica cheiroso no vidrinho. O eucalipto, ele promove uma desinfecção muito grande astral. Então ele vai trabalhar com toda a despoluição de energias energomagnéticas, ou seja, tudo que envolve campo de energia magnética, o eucalipto é capaz de limpar profundamente. Lembrando que energias magnéticas, elas provêm do nosso emocional, né? Então tá trabalhando profundamente esses campos, além do eucalipto atuar na nossa linha do tempo. Então tudo aquilo que está vindo comigo através da minha jornada evolutiva e que ainda está acumulada, ela pode ser limpa pelo eucalipto do momento presente para o passado, né? Então é muito interessante essa atuação do eucalipto, às vezes de coisas que a gente vem passando e que a gente pode ir limpando ao longo do tempo para que a gente possa ter o alívio de agora. Quantas vezes a gente não vem sofrendo por coisas do passado, por atuações negativas que foram feitas no passado e que ainda encontram ressonância no presente. Então o eucalipto é uma forma de nos limpar, não só hoje, no momento presente, mas limpar também toda a nossa linha do tempo, né? Então uma energia poderosíssima que tem muita ligação com a energia 5, que é a energia do movimento, né? Também vamos falar da guiné. A guiné, cadê ela? Aqui, ó. Aqui eu tenho a guiné sequinha. Ah, eu podia ter trazido o raminho verdinho também, não peguei lá no meu jardim. Então eu tenho as folhinhas de guiné sequinhas. A guiné fica com um cheiro mais forte, né? Ela é bem característico da guiné, esse cheiro forte. O guiné, ele é uma folha curadora por excelência, curadora de ambientes e espíritos negativados. Então, quanto mais negativo estiver aquele ser, não é à toa que guiné é uma das principais ervas utilizadas em várias religiões, contextos religiosos,
porque trabalha e atua muito no campo astral. Então a folha e a energia desta erva guiné vai atuar não apenas no nosso campo físico e no corpo físico, mas vai atuar principalmente na cura de todos os corpos energéticos, espirituais, curando todas as negatividades dos espíritos. Então, sabe, às vezes a gente ouve falar por aí, porque tem irmãozinho sofredor que fica junto com a gente, às vezes um familiar que muito doente que faleceu e continua conosco. O Guiné, ele tem a possibilidade de ajudar a curar, a ir limpando os corpos espirituais para que esses seres possam ser encaminhados, né? Então é uma energia muito bonita, além, é claro, de limpar os nossos corpos, né? Então fazer essa limpeza profunda. E o Guiné, ele está muito ligado a todo o negativismo que vem de campos emocionais. Então todos aqueles espíritos que caíram, que as suas quedas foram quedas emocionais, pelo ódio, pelo apego, pelo sentimento de vingança, o Guiné, ele vai trabalhar muito esta limpeza profunda e cura do sentido emocional, né? Uma erva bem boa para fazer isso. Além de ter aí uma característica metálica, cortante. Então, quando a gente fala dessa característica do Guiné especificamente, ela é ótima para cortar todos os vínculos e ligações negativas, principalmente aquelas que são emocionais. Então, cortar vínculo com espíritos que estão aí nos atrapalhando, que estão nos nossos ambientes, processos de obsessão. O Guiné é muito bom para trabalhar com esses cortes de ligações que não atendem mais à nossa evolução, né? Então, características bem marcantes do Guiné. Então, outra erva, eu estou montando aqui para montar o nosso banho, né? Falamos aqui da aroeira, eucalipto guiné, vamos falar do para-raio ou da folha de cinamomo. O para-raio, né, em São Paulo usado, eu conheci aqui no sul como cinamomo. É uma erva que vai atuar desagregando energias negativas, né? Ela desperta também o ânimo, a boa vontade. Então o cinamomo para mim tem esta dupla função, né? Eu peguei essas duas características para a gente conversar mais. Desagregando as energias negativas. Então ela vai, o cinamomo ou para-raio junto lá com a aroeira é maravilhoso para fazer o que a gente chama de bate-folha, né? Passar pela casa, passar nas pessoas, em volta do corpo das pessoas, como ali uma limpeza de campo áurico. E o cinamomo, ele tem essa característica dupla. Ao mesmo tempo que ele desagrega as energias negativas, também desperta o ânimo e a boa vontade. Por isso que é uma das preferidinhas para a limpeza de casas, de ambientes. Despertar o ânimo de convivência, de realização, as boas energias, de disposição, de boa vontade para fazer as coisas. E é o que a gente precisa muito, né? Principalmente agora, depois desse ano 2020 completamente caótico. Quantas pessoas têm me procurado, Cris, eu ando desanimada, não tenho vontade para nada, esse negócio de isolamento. E a gente precisa o quê? Retomar o ânimo. O cinamomo nos ajuda muito nesse aspecto, né? Então, ter ali aquelas folhas de cinamomo passar pelo nosso corpo, ser verdinha, do jeito que a gente colheu, pedindo licença para a natureza, segurando nas nossas mãos, né? Colocando aqui junto ao chácara cardíaco e pedindo a Deus pelo fortalecimento que aquela erva traz para as nossas vidas. Só de estar próximo
daqueles galhos, daquelas folhas, a gente já entra em contato com o campo vibracional da erva, né? E aqui a gente vai usar também dentro da composição do nosso banho ou da nossa defumação, que já já a gente vai falar. E a quinta erva, cadê? Aqui. A quinta erva que eu trouxe é a quebra-demanda, né? A quinta erva dessas quentes ou limpadoras, né? Aqui eu tenho a quebra-demanda sequinha e aqui eu tenho a quebra-demanda verdinha, né? Colhida do jardim agorinha. Então a quebra-demanda, ela vai trabalhar com o que o próprio nome já diz, quebrando a demanda. E o que é demanda? Demanda é tudo que provém de energias, de magias mentais. O que é magia mental? Olho gordo, inveja, a intriga, a maledicência, tudo aquilo que vem através da manipulação energética de um comando mental de uma pessoa. Então, quando alguém olha para a gente com olhos invejosos, ela está magnetizando a nossa vida com a inveja dela. Se eu vou receber ou não, compete a mim trabalhar em mim esse sentido. E uma das formas da gente trabalhar em nós esse fortalecimento é através da quebra-demanda. Então, quando a gente não consegue fazer esse processo de bloqueio dessas energias naturalmente, o que é difícil, às vezes o nosso dia a dia corrido, né? A gente consegue fazer com a energia das ervas, em contato com os nossos corpos, com a nossa malha energética. E a quebra-demanda vai ser ótimo. Então, proteção para inveja, para olho gordo, o que antigamente a gente usava, né, um termo que era muito usado e que quase a gente não escuta hoje, quebranto. A gente levava os nossos filhos, os bebês principalmente, na benzedeira para benzer contra o quebranto, que é o olho gordo, né? Aquele olhar de às vezes de cobiça sobre aquela família, a vida daquelas pessoas, e sempre tem a inveja, né? Que a gente chama de inveja. Quebra-demanda excelente para trabalhar com essas energias, ou seja, e quebrando, desagregando esse campo de energia e limpando das nossas vidas, da nossa malha energética. Além do quebra-demanda, trazer um campo de proteção muito bom para a nossa malha energética, né, para os nossos corpos. Então também vai atuar como um campo de proteção. Então ele fica vibrando, né? E o que é interessante? Quando a gente fala de banho de ervas, por exemplo, o banho de ervas ele fica ativo no nosso corpo durante muito tempo, né? Então, o pico de atuação dessas ervas quentes, digamos assim, é de 8 horas. Né? Então, quando eu tomo um banho à noite, por exemplo, o pico da atuação energética dessas ervas é depois de 8 horas. Então, ela vai crescendo, a energia crescendo, crescendo, aí depois de 8 horas que ela começa a diminuir. Né? Então nós temos aí esse tempo prolongado. Às vezes a gente toma um banho de ervas de manhã e a gente não entende, acha que de repente à noite já precisa tomar outro, e não é necessário, né? Porque ali os nossos corpos energéticos ainda estão vibrando com aquela energia que impregnou nas nossas energias internas, né? Nos nossos corpos espirituais, ainda continua vibrando, né? Para ver como é potente a ação das ervas, principalmente aqui falando no caso quando a gente toma um banho com o líquido, né, dessas ervas. Então aqui terminamos as 5 ervas
de limpeza, vamos falar das 5 ervas de harmonização. Então, limpamos, descarregamos, purificamos, ó, tudo que estava ali de cascão a gente tirou. Tirou para se preparar para um ano novo, né? Para se preparar para esse ano de movimento. Todas essas ervas, essas 5 ervas, contêm energias análogas àquelas energias do ano 5, que é o ano de 2021. Então elas vão vibrar especificamente para este ano com essas ações que a gente quer de movimento, de flexibilidade, de adaptação. Vamos falar então das 5 ervas mornas, ou aquelas equilibradoras, aquelas que vão trazer harmonia, que vão nos deixar mais fortes para enfrentar aqueles desafios que nós falamos, né? Os desafios que vêm para 2021, nesse ano 5. Primeira, abre caminho, hibisco, limão, losna e folha de mangueira. Então a gente vai falar dessas 5 ervas. Vamos falar um pouquinho da abre caminho. Abre caminho eu trouxe sequinha. Essa erva abre caminho, ela é tipo uma trepadeira, né? Uma era. A minha já tá cortadinha aqui, que eu cortei. Ela secou e eu cortei. Ela tem uma folha menorzinha, média, de média pequena. Ela tá toda cortadinha. A minha acho que... Ó, ela é toda tramadinha, é uma trepadeira, né? Essa erva abre caminho, o nome já diz, né? Vai ajudar a gente a abrir caminhos. Mas em que sentido que ela abre caminho? Trazendo ânimo para que a gente possa encontrar as soluções na nossa vida. Perdão. Então, quando a gente diz assim, eu preciso de caminhos abertos, eu preciso de caminhos abertos, eu preciso de caminhos abertos, a gente está falando da necessidade de saber por onde caminhar. Porque às vezes os caminhos estão todos abertos e eu não estou conseguindo chegar até eles. Então, além de proporcionar a limpeza dos caminhos para que eu possa olhar e ver com clareza, essa erva abre caminhos, me traz o ânimo, a disposição para que eu caminhe, para que eu entre, para que eu vá avante, adiante nesses caminhos. Então, uma erva muito boa para esse ano 5 de 2021 que a gente vai entrar. Outra erva muito conectada com essas energias de movimento é o hibisco. O hibisco ele vai trabalhar uma energia, vou usar o pleonasmo agora, é uma energia energizadora. O hibisco ela é uma planta energizadora, é uma planta que vai nos energizar, que vai nos ajudar a ter força, potência, estímulo para realizar tudo aquilo que é necessário. O hibisco nos ajuda a ter aquele empurrãozinho para tomar iniciativa, aquele estímulo para ir adiante, para não desistir, para ter força, além de atuar nos corpos espirituais como uma potente curadora. Tá? Se a gente pega ali a florzinha do hibisco, quem já tomou o chá, quem já usou o hibisco, a própria cor do hibisco, a cor vermelha, né? Para quem vem aí pro lado da cromoterapia, ela é estimuladora geral, né? Então tá trabalhando com este movimentar energizado através da vitalidade, tá? E ela é uma potente curadora. Então, a cura de corpos energéticos acontece muito bem com o uso do hibisco. Aí o banho do hibisco, né? Tudo que a gente falar aqui é fitoenergética, então a gente está falando de uso externo, né? Folha do limão. Então, a folha do limão trabalha a purificação. A folha do limão, a gente tem aí, a gente conhece as características do limão. Limão é utilizado para detergente, para limpar a casa, né? É um
desinfetante. Quantos desinfetantes nós fazemos através, né, do caldo do limão. Fitoenergeticamente, nós vamos usar a folha do limão. Então, aqui nos nossos preparados para o banho que a gente vai realizar, vamos usar a folha do limão, tá? Trabalha a purificação e a movimentação do que é necessário na nossa vida, além de ser uma limpadora leve. Então, no dia a dia, eu não preciso tomar aquele banho lá das 5 ervas quentes. Se eu usar a folha do limão, eu tenho a manutenção da limpezinha daquelas energias que vão se acumulando nos nossos corpos energéticos, né? Para manutenção, a folha do limão é uma limpadora muito interessante. Uma outra erva que também é bem conhecida na fitoterapia e que a gente traz para a fitoenergética, entendendo a propriedade da energia, a atuação dela nos nossos corpos espirituais, é a losna. A losna, ela é maravilhosa para quem precisa tomar decisões. Sabe aquela tomada de decisão que a gente não sabe? Eu não sei se é o caso ou se eu compro a bicicleta. Eu não sei se eu vou por um caminho A pelo caminho B. Eu não sei se eu me separo, se eu continuo casada. Eu não sei se eu deixo o meu emprego para realizar o sonho da minha vida profissional, ou se eu continuo no emprego por mais 1 ou 2 anos para ter mais estabilidade financeira. Ou seja, grandes decisões. A losna nos ajuda muito a tomá-las, né? A compreender com mais clareza as situações, a fazer uma avaliação mais profunda e principalmente rápida. Fazer isso de uma forma rápida, porque geralmente muitas decisões, ou a grande maioria das decisões que a gente precisa tomar, a gente não tem muito tempo de avaliação ou de análise. Precisa ser tomada a decisão e logo. E a losna nos ajuda a ter força, a ter coragem, a assumir aquela decisão que nós tomamos e seguir adiante. Conseguir fazer o que precisa ser feito depois de tomada a decisão e tocar adiante aí os nossos projetos e aquilo que a gente tem em mente. Então a losna traz essa coragem, essa força, esse poder. E quando a gente fala de um ano 5, um ano de muito movimento, que vai trazer pra gente muitas responsabilidades, ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, talvez a gente venha precisar bastante da energia da losna, né? De força, de coragem para tomada de decisão rápida, né? Nos próximos capítulos aí no ano que entra. E a quinta erva de harmonização que eu trouxe para a gente falar é a folha da mangueira. Eu tenho sempre folha da mangueira sequinha, eu uso bastante, né? Eu tenho folha de mangueira aqui no meu oratório, eu tenho um altarzinho aqui em casa, eu sempre tenho folha de mangueira aqui junto comigo, porque ela é uma potencializadora da nossa vitalidade. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo de vitalidade que eu preciso ter para realizar os meus projetos, a folha de mangueira é maravilhosa. A folha de mangueira, ela é coringa para não deixar a peteca cair, né? E esse 2020 que a gente passou, aconteceu tudo nos empurrando a peteca para o chão, né? Para que a gente deixasse ela cair. E a folha de mangueira diz assim, não, vamos, a gente ainda tem força. E se a gente ainda tem vitalidade, ainda tem força, ainda estamos no jogo. A folha da mangueira faz isso por nós. Então, para 2021, um ano 5, um ano que a gente vai precisar de força para movimentar, para fazer coisas diferentes, para sair do fundo do poço, para voltar à vida normal, real e melhorada de outras formas, né? Com caminhos diferentes, a gente vai precisar bastante de vitalidade. E a mangueira traz isso para nós, né? Além de acelerar todo o processo de cura física, cura espiritual, mental, emocional. Então a folha da mangueira potencializa todos os processos de cura. Então sempre que você estiver passando por algum processo de tratamento médico,
use a folha da mangueira, banho, coloque junto a folha da mangueira no seu banho de ervas, porque ela vai potencializar todos os processos de cura. Então, ele tem tudo a ver com a energia do movimento, com essa energia 5, né? Além de trabalhar também campos de prosperidade e de proteção. Quem não quer prosperidade e quem não quer se sentir protegido, né? Então, folha da mangueira é coringa para mim e estou compartilhando aqui com vocês. Então, falamos das 10 ervas especiais para que não pode faltar nos nossos banhos em 2021. E aqui eu quero deixar a dica então de como a gente vai fazer para usar essas 10 ervas agora no final do ano. Então vamos preparar banhos e preparar defumações. Vamos falar primeiro do banho, que é o mais, talvez, o que a gente use no dia a dia com mais regularidade, né? Quando eu for fazer um banho de ervas, né, se eu tiver todas as ervas, aqui nós temos folhas, todas serão folhas, essas 10 que eu passei são folhas. Então nós vamos fazer, com exceção do hibisco, que a gente usa a florzinha, que a gente vai tratar como folha, mas é a flor do hibisco, né, a vermelhinha. Então, tanto se eu tiver ela seca ou ela verde, eu vou colocá-las todas num recipiente, vou ferver a água. Depois que a água ferveu, então eu vou colocar um punhadinho de cada uma das 5 ervas de limpeza primeiro. Então eu pego as 5 ervas de limpeza, coloco aqui dentro do pote ou do vidro, né, da onde você for fazer a infusão, ferve a água e coloca a água fervida dentro com as 5 ervas de limpeza. Abafa, coloca uma tampinha e deixa ali esfriar naturalmente. Que fique ali em infusão por no mínimo 15 minutos, né? Mas você pode deixar esfriar naturalmente essas ervas com a água. Passou o tempo, amornou, esfriou, né? Ou os 15 minutos, você vai coar. Então, coe, vai ficar aquele líquido escuro, né? Quentinho ali das ervas. Então, o que sobrou das ervas, você joga num canteiro, coloque aí para adubar suas plantinhas, no seu jardim, devolva para a natureza, né? Porque ela vai voltar para o seu ciclo ali de renovação na natureza. Então, devolve para a natureza aquelas ervinhas que a gente usou para tirar o padrão de energia delas, aquele padrão energético foi transferido para a água que nós usamos e ali nós temos no nosso frasco, né, no nosso pote, a água que é aquele chá, né, que vai se transformar num banho. Aquele líquido eu vou faça pelo menos 1 litro de água, vai ficar bem forte. Um punhadinho de 5 dessas 5 ervas de limpeza em 1 litro de água vai ficar bem forte. Você vai separar em 3 partes esse líquido que ficou aqui. Então vai dar aí 3 banhos, tá? Você separa em 3 partes e coloca aí na geladeira. Você vai tomar 3 banhos, então 3 dias seguidos. Vai pegar uma parte desse líquido, vai colocar num balde maior e vai colocar pelo menos mais 5 litros de água. Vai misturar bem, pode ser água morninha, água do chuveiro, uma água que fique confortável para você tomar banho. E ali você vai tomar 3 dias seguidos. Depois do seu banho higiênico normal, né, pegue aquele balde, aquela bacia com a água preparada com aquele banho e mentalize, peça a Deus, faça a sua oração, né, segurando aquele líquido, pedindo que aquelas energias do reino vegetal, daquelas ervas
que foram feitas ali, trazidas naquele banho, que elas sirvam para me harmonizar, para limpar os meus corpos, para me trazer equilíbrio, para me deixar fortalecida. Peça tudo o que você quer para a sua vida. Converse com Deus. Converse com a energia daquela erva que está ali. Isso se chama ativar o poder da erva. Coloque a energia do seu coração naquela vibração da erva que está ali. E energia com energia na mesma sintonia, elas se fundem. Então o princípio é esse. Depois que você fez ali os seus pedidos, as suas orações, tomou o seu banho higiênico normal, você vai pegar essa água e vai derramar da cabeça aos pés. Lava bem, né? As palmas das mãos, as solas dos pés, todas as reentrâncias do corpo, né? Na parte dos chakras, na frente do corpo, nas costas, derrama um pouquinho aqui pela nuca, que escorra pelas costas, pegando todo o eixo ali, a sua coluna, né? Lave, molhe por trás dos joelhos, né? Parte de trás dos joelhos, os calcanhares, ali o tornozelo, porque são pontos especiais e importantes que a gente tem centros de energia e que é bom a gente usar esse banho efetivamente em todo o corpo, né? As mulheres na altura dos seios, né? Muitos cordões negativos podem ser acoplados ao longo dos nossos, né, seios, ao redor. Então, energeticamente é uma região que a gente precisa limpar também, né? Então, vamos fazer com todo amor, repetir por 3 dias seguidos. Eu sugiro, faça dia 28, 29 e 30 de dezembro, para que você no dia 31 repita, comece os 3 banhos, mas aí com as energias das ervas mornas ou equilibradoras, né? O segundo banho, porque a gente faz 3 dias o processo com as ervas de limpeza e 3 dias com o processo das ervas fortalecedoras, para a gente entrar com o pé direito em 2021, dizendo assim: eu aceito essas energias na minha vida, eu me preparo para 2021, eu me entrego e estou aqui de braços abertos para receber e para vibrar em comunhão com este novo ano que se inicia, tá? Então aqui foi a dica do banho. Para você que gosta de defumação, é mais simples ainda. Use as ervas secas e aí a dica que eu dou: faça um preparado de defumação, não precisa fazer 2. Pega 5 ervas quentes de limpeza, as 5 ervas de harmonização que nós estudamos aqui e faça assim, coloque num pote e vá amassando todas elas, deixa ela bem quebradinha, né? Todas as ervas bem sequinhas, deixa todas elas bem quebradinhas. Se você comprar nas farmácias de manipulação, que vende o saquinho com a erva, às vezes ela já vem até quebradinha, fica mais fácil ainda. Quebra ela miudinha, faça aquele preparado e depois é só, na hora de fazer a defumação, pega ali um carvão, aquele carvão que a gente usa para o churrasco, pega um pouquinho lá daquele carvão, deixa a brasa bem acesa, pode ser numa panelinha, se você não tiver o turíbulo de defumação, coloca ali numa panelinha, deixa aquela brasa bem acesa e vai polvilhando aquelas ervas trituradas, sequinhas, naquela brasa. Passe por toda a sua casa, né? Vá passando dos fundos da casa para frente e vá conversando com aquela erva, conversando com aquele carvão, conversando com aquele fogo, como quem conversa com Deus, com o Deus Pai, com a Deusa Mãe, tá? Porque naqueles elementos naturais
nas ervas, no carvão, que é vegetal, no fogo, no elemento ígneo. Nesses elementos da natureza, ali vive Deus, ali vive a deusa, ali vive o todo, né? Então, converse com esse todo. Peça as energias de cura, peça as energias de harmonização, peça as energias de limpeza, que aqueles elementos vegetais possam limpar a sua casa, limpar a sua vida, harmonizar a sua família, harmonizar os corpos de todas as pessoas que moram ali. E o seu desejo mais profundo do seu coração, junto com a energia vegetal, você vai ver, vai promover uma mudança incrível. Depois vem aqui, deixa nos comentários, Cris, eu fiz. E vamos ver aqui como é que acontece, né? Cris, eu não quero esperar o final do ano, eu quero fazer já. Eu posso? Pode, sinta-se à vontade. Faça sempre que você achar necessário e ao longo do ano de 2021, repita quantas vezes você quiser. Então fica a dica, hoje falando sobre fitoenergia, falamos bastante, 10 ervas, então bastante coisa aí que você pode levar daqui pra frente. Vamos ver quem esteve comigo, dá tchau para todo mundo. A Martinha que veio, a Marta lá de Santos, amigona, a Silvia de Pelotas, Ricardo, Rita, a Adri, a Tata, a Van, olha a Tata e a Van aqui. A Tata, aroeira mansa, produz pimenta rosa, olha a Tata falando aí do tipo de aroeira que a gente pode usar, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando o tempo de vocês comigo. Espero que sirva de ajuda para todos vocês. Lembre-se sempre, compartilha o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, coloca aí o link no grupo da família, no WhatsApp, para que a gente possa levar esse conhecimento e ajudar todos aqueles que podem ser beneficiados pelo reino mineral e por essas energias divinas na nossa vida. Grande beijo, uma boa semana. Espero você aqui na quarta-feira que vem com mais um programa Viver Melhor. Até lá!